Olá a todos, bem-vindos ao roteiro Cooperação, ou de número 3, da obra Pensamento e Vida. Vamos conhecê-lo? O objetivo estabelecido ou proposto por nós é de perceber o valor da cooperação e seu alcance a partir dos benefícios que dela advêm. Como primeira pergunta, colocamos o que nos é essencial à realização de uma tarefa que de tão importante torna-se intransferível. Aqui vale a lembrança daquela leitura complementar que oferecemos também, cujo título é Autoconhecimento, do Albino Teixeira. Quero que vocês façam uma reflexão rápida para que depois, então, possamos adequá-la à nossa resposta. Lembrando sempre que a base de todo este trabalho, desta proposta, são as frases, são os textos de Emmanuel, com a fundamentação do Evangelho, isto é, a Boa Nova, o Antigo Testamento e Espiritismo também. Continuando então, gente, a resposta ficou assim: ainda que as circunstâncias vigentes nos levem a acreditar ser possível executar determinado empreendimento de interesse, ele não se concretizará sem que, antes de tudo, busquemos identificar-lhe as necessidades envolvidas e as possibilidades de que dispomos para atendê-las. Vejamos aqui em Marcos, capítulo 6, quando naquela ocasião em que Jesus tinha com ele, o que também não é raro, uma multidão que queria ouvi-lo, queria ouvir o que o mestre tinha a dizer. Juntaram-se muitos e ali estavam por muitas horas, quando então já veio o anoitecer e os discípulos, então preocupados com toda essa gleba, recomendaram ou perguntaram a Jesus o que fazer, porque eles estavam com fome, cansados e assim por diante. Vamos ler aqui a passagem. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Em O Livro dos Espíritos, nós temos que não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Muitas coisas aqui podemos inferir. Entre outras, é que naquele momento os apóstolos fizeram aquilo que julgavam ser o certo: comprar pão com os denários, com as coisas do mundo. É nobre, sem dúvida nenhuma. Isso resolveria momentaneamente a questão, saciaria a fome daquela multidão que ali estava. Mas o Cristo vai mais além. Ele aproveita, como sempre o fez, desta oportunidade para que os discípulos, e nós hoje, e todos os demais que se interessem pelo caminho, a verdade e a vida, para que vejamos em nós o que temos a oferecer aos outros e que não dependamos necessariamente daquilo que temos em termos materiais, que faz parte, ajuda, é verdade, mas não resolve efetivamente assim. Vamos lá. Vamos voltar aqui então ao texto, gente. Havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar de comer? E ele pergunta: quantos pães tendes? E de ver. Então, no autoconhecimento, que quanto melhor nós formos, melhor poderemos ajudar. Resumidamente, esse é o conceito que eu, na medida do possível, capturei da proposta aqui de Emmanuel, tá bom? Vamos lá. A resposta de número 2, ou melhor, a pergunta número 2. É possível fazer algo apenas com a vontade? Lembrando que a vontade é a gerência esclarecida dos recursos que temos disponíveis, sejam eles materiais, íntimos, não importa. Resposta: com certeza não. Isso porque todo trabalho implica necessariamente o emprego de variados recursos que a vontade não provê, apenas gerencia. A direção que se lhes dá, isto é, esses recursos, determina a qualidade das obras e revela a condição íntima dos que as realizam. Lembram Jesus dizendo-nos, né? Nós somos o que somos a partir do nosso sentimento, depois do pensamento e das obras que realizamos. Queres conhecer realmente alguma coisa? Observai as obras. Vamos ver aqui. Eu vou fazer aqui um rápido à parte sobre as notas de rodapé.
Eu não vou colocá-las todas que estão nos roteiros originais, porque do contrário teríamos uma extensão ainda maior do tempo desses vídeos. Eu vou colocá-las ou colocar aquelas que eu julgo que de repente não são mais importantes, mas podem ajudar mais objetivamente na compreensão da resposta que foi proposta. Então, recomendo, convido a que leiam. Eu, particularmente, não vou me ater a elas com muita frequência. Vez por outra, eu posso fazer minha referência, mas não vou fazer daqui para frente não, tá bom, gente? Que a tendência é esse número de notas de rodapé aumentar. Os outros roteiros, como são todos os roteiros intrincados, relacionados uns com os outros, teremos muitas notas de rodapé. Isso aí inviabilizaria, né, esses vídeos. Vamos seguindo. Aqui nós temos uma passagem de Lucas em que um leproso vai perguntar ou vai procurar Jesus para que o curasse. E ele se dirige a Jesus nos termos: mestre, se quiseres curar-me, estarei curado. E aí Jesus responde: quero, ser limpo, cure-se. E no mesmo instante desapareceu dele a lepra. Então veja, os recursos que Jesus tinha e tem, evidentemente, são muito maiores do que nós. Mas para acima de tudo observarmos que o que vale realmente é a fé daquele que busca a cura, que busca realmente a orientação, que busca a sua redenção. Vamos aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos a obra que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Quantos já vimos que, vamos dizer assim, promovem algumas curas, que podem ser até temporárias, mas será que essa cura que importa? Será que é só ela? Ou será que o que vale é o que está dentro? Eu posso até me curar da lepra, mas se eu não me cuidar, figurativamente, a lepra pode retornar. E essa ideia, né, que essas curas momentâneas não sejam o objetivo maior, mas sim a cura íntima. Essa sim deve ser a ideia preponderante. Jesus em Marcos também nos diz: se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. A gente se lembra certamente que todos temos muitos recursos, todos temos aquilo de que precisamos para sermos úteis. E não é raro nós vermos pessoas, indivíduos, que se utilizam de seus recursos não exatamente para aquele fim aos quais eles nos foram outorgados. Daí porque a recomendação do Cristo que, no caso aqui específico das curas, mas para qualquer coisa na vida, nós temos recursos íntimos e também materiais que podem vir a ser úteis a outros através da nossa vontade, isto é, nós direcionando aqueles recursos com inteligência para que eles possam efetivamente ser úteis. O magnetismo não era uma exclusividade de Jesus, ainda hoje ele existe. Por isso que nós vemos, vez por outra, algumas pessoas que até existem sim algumas coisas que não são verdadeiras, né? Mas o magnetismo é um fato e Jesus simplesmente o aplicava. Não que ele veio para fazer isso apenas, fazer coisas sobrenaturais ou milagres. Lembrando que milagre é algo maravilhoso, simplesmente isso, na tradução etimológica. Mas o que importa sim é o simbolismo. Ele fazia esses milagres para atrair, não para seduzir, mas para atrair as pessoas ainda hoje. Nós temos muitos que são atraídos pelo sobrenatural, entre muitas aspas, pelos milagres, quando, na verdade, isso apenas faz parte de um contexto muito maior, que é a vida. Vamos seguindo aqui para a questão de número 3. Qual a natureza dos recursos que a vontade administra? São meios imprescindíveis à execução dos compromissos assumidos perante a vida. Esses, se bem utilizados, ensejam progresso. Deus, que a todos, sem cessar, provê o indispensável, não nos atribuiria responsabilidades para as quais não estivéssemos preparados, ou ainda, sem que as ferramentas necessárias a bem atendê-las nos tivessem sido disponibilizadas. Nós temos aqui Tiago, em sua carta, ele diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra,
esse tal será bem-aventurado no que fizer. Quer dizer, se eu me fizer de surdo e cego para aquilo que eu tenho de potencial já desenvolvido ou em desenvolvimento, porque estamos longe ainda da plenitude. Se eu não fizer um bom uso disso, é uma questão minha, sem problema algum. Mas vamos lembrar também que diz Jesus, aquele que já tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, ainda o que tem, lhe será tirado. Vejamos que a lei é justa, não é ameaçadora, não é repressora, é uma lei justa. Por isso que há os chamados e há os escolhidos. Em O Livro dos Espíritos, nós temos que ele, Deus, quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Deus, como já dito, não é casuísta. Ele não atua ao acaso. Para tudo há um propósito. E deixa-nos livres para fazermos nossas escolhas. Finalmente, o céu e o inferno, temos que Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Isso aqui também é muito bacana, gente. Eu, pelo menos, acho assim. Não é só uma questão do que nós podemos oferecer, mas é também do que nós podemos, vamos dizer assim, aguentar. Porque a nossa educação, ou as nossas provações, vamos dizer assim, elas muitas vezes soam cruéis, são muito difíceis, e são mesmo, em realidade são. Mas veja, Deus, por ser justo e sábio e nos conhecer profundamente, não nos daria algo que não pudéssemos suportar. Se fosse assim, não seria um Deus misericordioso. Somos nós que muitas vezes não queremos enxergar assim. Mas, de novo, isso é uma questão de cada um. Questão de número 4. O fato de sabermos que jamais estaremos desamparados e a certeza de que sempre poderemos contar com o auxílio da nossa vontade são motivos suficientes para que possamos bem realizar aquilo que nos compete? A resposta é nossa, tá, gente? Não, pois somos deficitários em equilíbrio e experiência. Prova disso é que nem sempre as decisões que tomamos sozinhos são as mais acertadas. Tampouco são mais completas as nossas obras quando carecentes de cooperação. Paulo de Tarso, em segunda carta aos Coríntios, ele vem nos asseverar o seguinte: mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele faz referência explícita ao passado dele próprio. Ele tem fraquezas, como qualquer um de nós. Só que agora ele reconhece as suas fraquezas, o que é mais motivo, o que reforça a motivação para que ele não se glorie. Vejamos que Paulo de Tarso ascendeu na divulgação, ele evoluiu, ele cresceu na divulgação do Evangelho. Mas isso faz com que as nossas vaidades, e a dele também, tenda a crescer da mesma forma. Então ele sempre dizendo, eu não vou me gloriar de nada não, vou fazer só a minha parte, porque eu tenho minhas fraquezas. Isso vale para nós também. Vejamos que em O Livro dos Espíritos, necessária é a variedade das aptidões. O que um não faz, fala o outro. Vejamos que o Cristo elegeu 12 para segui-los. Houve outros, mas 12. Cada um deles com uma característica. Todos eles voltados para um fim comum. O Cristo nunca quis fazer nada sozinho. Ele deixou aos discípulos que divulgassem o seu evangelho. E ainda hoje convida-nos a fazê-lo. Não necessariamente irmos à igreja, irmos ao templo espírita, irmos ao nosso culto, tudo perfeitamente válido, mas no dia a dia. É isso que realmente importa. Porque no momento em que eu não consigo fazer algo, e nós veremos daqui a pouquinho apenas um exemplo disso, outro vai fazê-lo por mim. Daí a importância, lembramos, da solidariedade, da colaboração mútua, recíproca, para que o fim seja atendido, qual seja o bem. E Paulo, novamente, em Romanos, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, porque nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós pode tudo, ainda que nos convençamos do contrário. Não é verdade. O pensamento íntimo, a reflexão honesta, nos fará ver que não é bem assim. Podemos e devemos ser sempre úteis, conforme as nossas possibilidades, mas achar que não precisamos do outro, ou do que o outro não precisa de mim, é um pouquinho demais, não acham? Questão de número 5. Como pode a cooperação nos ajudar a sermos mais equilibrados e experientes?
Só podemos verificar a coerência ou impropriedade de nossas percepções e ideias quando, sem reservas, nos dispomos a confrontá-las com pontos de vista diferentes do nosso. A convivência entre pares, superiores e inferiores, é, portanto, oportunidade ímpar de ajuda e aprendizado, numa autêntica via de mão dupla. Jesus, em Mateus, veio nos dizer o seguinte: neles, ele se referia aqui àqueles para os quais ele falava por parábolas. Ele não estava se referindo especificamente aos discípulos que se dispuseram a compreender o Cristo, abriram seu coração para receber a mensagem que ele veio trazer. Entendamos aqui não só aquele grupo que andava com ele, mas todos aqueles que efetivamente entenderam que esse é o caminho, sim, que mostra a verdade e que me proporcionará a vida em abundância. Repetindo, é neles que se cumpre a profecia de Isaías, do Antigo Testamento, que diz: certamente a vez de ouvir, e jamais entendereis. É aquele que olha, mas não vê, algo assim. Certamente a vez de enxergar, e jamais vereis. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em O Livro dos Espíritos, nós temos que o homem tem que progredir. É da lei. O progresso é inevitável, ele se dá mais ou menos rapidamente. Enfim, mas é uma questão de opção nossa, queremos avançar com mais ou menos velocidade. Insulado, isto é, isolado, não lhe é possível, isso não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Ele as tem, mas aqui subentenda-se faculdades já desenvolvidas, ou naquele momento como que escondidas, não subtraídas, mas escondidas, porque outras devem ser desenvolvidas naquela existência, porque são prioritárias. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, definha. Estiolar é definhar, tá, gente? Então é um fato, nós temos muitas necessidades, muitas potências, muitas necessidades para desenvolvê-las. E as oportunidades se dão a todo instante. A questão é, se nós pararmos para pensar, aquilo que vivemos hoje, o meio em que estamos, as pessoas com as quais nos relacionamos, as situações que vivemos, todas elas nos ajudam efetivamente a desenvolver essas faculdades que neste momento, neste instante, nos são as mais importantes, como dito, porque são prioritárias. As outras, algumas já foram desenvolvidas, ainda que apenas em parte. Outras ainda estão por se desenvolver. Questão número 6. O desejo de ser cooperativo está em todas as pessoas? Sim, embora muitas vezes adormecido. Afinal, manifestar interesse pelo bem não é o mesmo que realizá-lo. Apesar de estar ao alcance de qualquer, há os que dele cultivam apenas o verniz, enquanto outros já lhe colhem os maiores benefícios, praticando-o de forma voluntária e desinteressada. Reconhecendo, todavia, estarmos longe da condição de criaturas invariavelmente dedicadas ao bem coletivo, reconforta-nos saber que, se em o universo tudo é solidário, um dia também o seremos nós. Paulo de Tarso, em Romanos. Com efeito, o querer está em mim, mas o efetuá-lo não está. Vamos lembrar aqui que foi comentado em vídeo bem recente. Cristo assevera que o reino dos céus é tal qual uma rede que apanha tudo que está no caminho. E depois, claro, a gente vai fazendo a seleção disso. Mas tudo o que é apanhado pela rede nos ajuda, como foi dito, o mal, o bem, o mal que recebemos, o mal que fazemos, o bem que deixamos de fazer, o bem que já fizemos, tudo isso faz parte de uma rede imensa para incentivar a nossa centelha divina que está em nós, para que adquiramos experiência, conhecimento, e a partir daí essa semente vai se desenvolvendo. Nós vamos discernindo, isto é, raciocinando entre o que é certo, o que é errado, e não é raro também mudarmos de opinião, o que até então nos era comum, era banal, já não é tão mais assim, é muito mais importante, o que era certo virou errado, e vice-versa. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Tiago, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. De que adianta crermos e dizermos a determinado indivíduo que nos procura buscando um alimento: olha, segue em paz, segue com Jesus, porque você vai ficar muito bem. Mas a fome dele não foi saciada. E aqui a gente vai se recordar
Agora há pouco nós vimos um slide daquele que busca a ajuda, mas que simplesmente não a recebe. Então, ou então aquele que busca ajuda recebe, mas é uma ajuda temporária, que é útil, mas não resolve efetivamente a questão. Então vai muito de nós mesmos, né? Nos colocarmos na posição do outro para tentarmos enxergar o que de fato podemos fazer para sermos úteis. E Jesus e Mateus também. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Aqui está. O reino de Deus, por ser esse emaranhado de coisas, né, que nós vamos desenvolvendo, que nos vai levar à plenitude, à plena identificação com o Pai, esse emaranhado, ele é justo, faz com que nós enxerguemos a verdadeira justiça. E essas coisas a que se refere aqui Jesus são todas as necessidades que nós temos e que outros têm também, em maior ou menor grau, mas que nós vamos podendo cada vez mais e melhor atendê-las. Questão de número 7. A cooperação devida aos mais carentes é a mesma que se deve oferecer aos menos necessitados? Digamos que, de maneira geral, as ações no bem se diferenciam umas das outras por sua intensidade e pelo fim a ser alcançado. Elas serão tão mais intensas quanto maior for a capacidade de desprendimento de quem vier a oferecê-las, e variarão em seu propósito, dependendo de a quem se destinarem. Se direcionadas aos aflitos, revestir-se-ão de misericórdia. Se, contudo, voltadas aos que seguem em melhores condições, exprimirão fidelidade aos objetivos estabelecidos, afigurando um voto de confiança aos seus idealizadores. Em Mateus, nós temos aquela passagem, certa vez, que procuraram os discípulos de Jesus para que o endemoniado, vamos dizer assim, aquele que estava possuído, aquele que era epilético, conforme o pai mesmo, do indivíduo que foi procurar os discípulos para que o seu filho fosse curado, ele não conseguiu a cura, não conseguiu resolver a questão, vamos dizer assim. E aí os discípulos buscaram Jesus para que ele fizesse a cura, para que ele efetivamente resolvesse. E aí os discípulos, intrigados, sem compreender por que não conseguiam, afinal de contas, já tinham visto Cristo fazer, naquela coisa toda, por que eu não consegui, Senhor? Por que nós não conseguimos ajudar esse nosso irmão? Por que não podemos ou não podemos nós expulsar o demônio, vamos dizer assim, né? Aí disse-lhes aos discípulos, ele, Jesus, por causa da vossa pouca fé. A confiança, a abnegação. Fé é tudo isso e muito mais. É crer que se pode fazer. Mas lembrando que nós temos limites. Não podemos fazer tudo o que queremos, por maior que seja boa vontade. Há coisas que estão muito além das nossas capacidades. Mas assim mesmo Jesus aproveita para dar o ensino. Falta-lhes fé, abnegação, realmente para que possas resolver questões como essa. Ele vem dizer, esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Entendo eu, é uma coisa figurada aqui. A oração, obviamente, para pedir ajuda do mais alto, porque sem ela, nada podemos. Nada podemos mesmo. Aí Jesus dizer, eu sou a videira, vós sois as varas. Façamos a nossa parte que o mais alto fará a que lhe cabe, contanto que seja justo, contanto que seja realmente importante fazer para aquele que está, assim como nós, em processo educativo. E o jejum nada mais é do que desenvolvermos em nós essa reflexão continuada da disciplina, de sermos melhores cada vez mais. Não há sentido em que acharmos que podemos fazer sem termos as ferramentas. Como dito há pouco. Não é que nós, porque tudo pode naquele que me tudo posso naquele que me fortalece. Havemos de ter cuidado com essa frase, contanto que a compreendamos direito. Tudo posso, contanto que seja para mim, contanto que eu possa efetivamente fazer, contanto que me caiba fazer naquele que me fortalece. Sem dúvida, o mais alto vai me ajudar. Mas se eu não conseguir fazer, mas tudo fiz para ser útil, é o que nos cabe. Tá bom, gente? Então, isso aqui é um exemplo bem vasto, pontual e, ao mesmo tempo, vasto, para entendermos que o jejum a que se refere Jesus
é o jejum com relação às nossas coisas íntimas que nós temos que resolver, para que possamos desenvolver cada vez mais e melhor, de novo, a centelha divina que temos, para que possamos fazer cada vez mais e mais. Em O Livro dos Espíritos nós temos, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Verdade. Mas de que forma estamos contribuindo? Querendo fazer algo que está além do nosso alcance? É muito importante termos em mente, pessoal, isso vale para todos nós, sem exceção. Nós podemos ser úteis, mas não necessariamente como achamos que vamos ser. Há muitas oportunidades que a vida nos oferece que está aqui ao nosso lado, e nós fazemos questão de enxergar outra, que talvez por vaidade, outra vez por outros interesses secundários, que para nós são primários, são mais importantes. Deus não seria, vamos dizer assim, justo conosco se não nos colocássemos exatamente onde temos que estar e com o que precisamos fazer. Não seria um Deus. Então, se Ele está nos colocando nesse ambiente, nessa condição, é porque podemos desenvolver a nós mesmos através do outro. Lembrando que nos disse Jesus, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Concluindo, então, o capítulo 3, nós temos que é pela constante troca de conhecimentos e experiências que multiplicamos as condições requeridas ao desenvolvimento das virtudes responsáveis, tanto pelo nosso progresso, como também daqueles com os quais compartilhamos as existências. Cooperar é, por isso mesmo, participar ativamente da obra da criação. Vou deixar com vocês aqui, gente, a leitura complementar de título Nunca Inúteis, de André Luiz, para que possamos fazer uma reflexão final acerca desse roteiro, cujo título é Cooperação. Fiquem com Deus.